A Bíblia não caiu do céu de paraquedas. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem, o imperador pagão Constantino. E para muitos que achavam que Constantino era cristão, ele foi pagão por sua vida toda, só sendo batizado no leito de morte. Constantino, ele foi um homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, o seu povo cultuou as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 300 anos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgiu, pregando o amor em um único Deus. Alguns séculos depois da sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Muitos acham até que foram os pagãos que começaram essa guerra contra os cristãos, e até acham impossível saber quem realmente começou essa guerra. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode até ter sido pagão a vida toda, mas ele era também pragmático. E no ano 325 depois de Cristo, ele decidiu unificar Roma sobre uma só religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão e ele não queria ver o seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um encontro romênico conhecido como o Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa. Até mesmo como seria administrado os sacramentos e, claro, da imortalidade de Jesus. Até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos dos seus seguidores como um grande profeta, um homem poderoso, mas assim mesmo um homem mortal. Alguns cristãos achavam que ele era mortal e alguns achavam que ele era divino, e não como filho de Deus, nem sequer um sobrinho distante. E para você que acha que a divindade de Jesus veio por uma votação, você tem toda a razão. Lembre-se que naquela época os deuses estavam em todos os lugares, dando a mágica humana ao homem Jesus, tornando-o capaz de fazer milagres, além mesmo de sua própria ressurreição. Constantino transformou ele em um deus, mas dentro do mundo humano. E ao mesmo tempo, ele tirou do jogo os deuses mais distantes. Mas tem muitos que acham que Constantino ele não criou a divindade de Jesus. Acha que ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. E muitos aí nos comentários acham que eu estou interpretando os fatos para tirar minhas próprias conclusões. Mas é fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite para o dia. Aí agora vocês se perguntam, quem é Deus e quem é homem? Quantas pessoas morreram por causa dessa pergunta? Desde que existe um único Deus, os homens vêm matando em seu nome. Eu vou lhe mostrar o grau. Vocês devem conhecer a Última Ceia, o grande ar fresco de Leonardo da Vinci. Aonde está sentado Jesus? Pois é, ele está sentado no meio. Ele e seus discípulos estão dividindo o pão. Você sabe o que é que eles bebem? Se você respondeu vinho, você acertou. Mas uma última pergunta, quantas taças de vinho tem na mesa? Se você respondeu nenhuma, você acertou também. Nenhuma taça e nenhum cálice. Muito estranho, não acha? Considerando que tanto a Bíblia quanto a lenda do grau celebra a chegada definitiva do grau? Eu vou ajudar vocês com um símbolo. Este é o símbolo original do homem. Chama-se falo rudimentar. É conhecido também como lâmina, ou seja, agressividade, masculinidade. O símbolo até hoje usado nos uniformes militares, ou seja, quanto maior o pênis, mais patente ele tem. Ou seja, homens sendo homens. Agora, como era de se esperar, o símbolo feminino é exatamente o oposto. Este se chama cálice. E o cálice lembra uma taça, um vaso, mas principalmente a forma do ventre de uma mulher. Não, o cálice nunca foi uma taça. Ele é literalmente o antigo símbolo feminino. E nesse caso, uma mulher que carregava um segredo tão poderoso que, se revelado, poderia abalar os pilares do cristianismo. E se você está achando que o Santo Grau é uma pessoa, para ser específico, uma mulher, por acaso, ela encontra-se bem aqui. Claro, você pode achar que todos são homens, mas preste atenção, que tal essa figura ao lado do nosso Senhor, sentada num lugar de honra?
longos cabelos negros, mãos femininas, seios discretos. Não é incrível isso? Chama-se escotoma. A mente vê o que escolhe ver. Você sabe quem é ela? Meu caro, é Maria Madalena. E não venha me dizer que ela é prostituta. Ela foi estigmatizada pela igreja 591 depois de Cristo. Maria Madalena foi a mulher de Jesus. Claro que você pode dizer que não existe nenhuma prova concreta. Só que existem muitas provas sim. E não é teoria. Veja só como Maria e Jesus estão vestidos. Um o oposto do outro. Claro, e se quisermos nos aventurar um pouco mais, repare como Jesus e Maria parecem estar unidos pela cintura e se afastando um do outro, como que criando uma forma no espaço vazio entre eles. Leonardo nos dá o cálice. E veja o que acontece quando essas figuras elas mudam de posição. E claro, muitos podem dizer que não é verdade porque foi só Da Vinci que pintou. Mas a história, ela faz com que seja verdade. Ouça só isto. É do Evangelho de 2 Filipe. Ele foi rejeitado no Concílio de Nicéia junto com outros evangelhos. E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os seus discípulos. E costumava beijá-la com frequência. Claro que aqui não fala nada sobre casamento. Na verdade, naquela época, a palavra companheira significava esposa. E isso é do evangelho que Maria Madalena escreveu. E é possível ela ter escrito um. E Pedro disse, ele preferiu do que a nós. E Levi respondeu, Pedro, vejo que competes com uma mulher como que um adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? E depois Jesus diz a Maria Madalena que cabe a ela continuar a sua igreja. Maria Madalena e não Pedro. A igreja deveria ser conduzida por uma mulher. Poucos mesmo sabem que Maria descendia de reis, assim mesmo como o seu marido. Sabe como se diz em francês santo grau? Le Sangal. E do inglês medieval Sangreal, da lenda do rei Arthur. E agora, como duas palavras, sangue real significa sangue real. Quando a lenda fala do cálice que continha o sangue de Cristo, ela falava a verdade, que do ventre feminino ela carregava a linhagem do sangue real de Jesus. Você quer saber como Cristo tinha linhagem com Maria? Maria estava grávida quando Jesus foi crucificado. E para sua própria segurança e do filho de Jesus Cristo, ela deixou a Terra Santa e veio para a França. E aqui dizem, ela deu à luz a sua filha, Sara, uma menininha. Claro que está cheio de gente aí dizendo que se isso fosse verdade, seria um dos maiores dos insultos. Deixa eu te explicar por quê. Os pagãos eles alcançavam a transcendência da união entre o masculino e o feminino. Alcançava Deus através do sexo. No paganismo, as mulheres eram veneradas como um caminho para o céu. Mas a igreja moderna criou um monopólio sobre isso na salvação através de Jesus Cristo. E não igual eles, através do sexo. E claro, aquele que tem as chaves do céu controla o mundo. Então as mulheres eram uma grande ameaça para a igreja. E a Inquisição Católica logo publicou que seria o livro mais sanguinário da história humana, o Maleus Maleficaris, ou também conhecido como o Martelo das Bruxas. Ele instruiu o clero a localizar, torturar e matar todas as mulheres liberais. Em 3 séculos de caça às bruxas, 50.000 mulheres foram capturadas e queimadas vivas na fogueira. No mínimo, tá? Alguns dizem que foram até milhões. Agora imagine só que o trono de Cristo continuou com uma menina. Meus queridos, essa é a maior ocultação da verdade da história da humanidade. É o segredo que o priorato de Sião tem defendido há mais de 2000 anos. Eles são os guardiões da linhagem do sangue real, os guardiões da prova do nosso passado. São os protetores dos descendentes vivos de Jesus Cristo e de Maria Madalena. E essa história toda aqui da Bíblia, você acha que essa Bíblia veio de onde?